Olá, estamos aqui para o terceiro tópico que nos fala enviado à Igreja de Deus. O que todos devemos aprender do modo como Saulo, um arrogante homem religioso, foi profundamente humilhado diante de Deus e dos homens? Atos 9, 7 e 8. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Nós vemos aqui, irmãos, que Paulo ele acreditava sinceramente que estava correto, em perseguir aquelas pessoas, ao se contrapor aos ensinos de Cristo. Podemos estar sinceramente convictos de algo, mas completamente enganados, Essa era a situação de Paulo ali, Paulo acreditava que agradava a Deus ao perseguir os cristãos, Embora fosse sincero ali na sua crença em Deus, ele estava completamente equivocado em relação à vontade de Deus. Muitas vezes nós também somos assim, Somos sinceros com Deus, mas estamos equivocados em relação à vontade de Deus. Ou muitas vezes sabemos a vontade de Deus, mas deixamos nosso coração endurecer, E para que ele reconhecesse o seu erro, ele teve que cair do cavalo, Vamos dizer assim, entre aspas, Teve que deixar o seu orgulho, Teve que descer do seu orgulho, da sua posição e reconhecer agora publicamente, que Jesus era o Messias, Então, na sua queda ali, naquele caminho, simbolizava a queda do seu orgulho e também o reconhecimento de que agora encontrara com Deus e que Jesus era Deus, E nós vemos aqui, então, realmente essa experiência de Paulo, e Jesus o enviou para o meio daquelas pessoas às quais ele perseguia, O enviou à sua igreja. Paulo realmente acreditava que a fé em Jesus anulava a lei de Deus e as ofertas sacrificiais e o rito da circuncisão, os quais receberam plena aprovação de Deus em todas as eras passadas. Mas a revelação miraculosa de Cristo traz luz aos recantos mais escuros da mente. Jesus de Nazaré, contra quem tem lutado, é realmente o Redentor do mundo. Jesus o envia aos próprios discípulos, a quem tinha tão amargamente perseguido, para aprender com eles. A luz da iluminação celestial havia tirado a visão de Paulo. Mas Cristo, o grande Redentor, o grande restaurador de cegos, não lhe devolveu a vista. Que humilhação foi para Paulo saber que o tempo todo ele vinha usando as próprias habilidades contra a verdade, pensando que estava fazendo o serviço de Deus, enquanto de fato perseguia a Cristo. Sua consciência despertada trabalhava agora com uma energia que acusava a si mesmo. O zelo da obra e a sincera resistência contra a luz que brilhava sobre ele por meio dos mensageiros de Deus lhe trouxeram agora condenação à alma, e estava cheio de amargo remorso. Não se via mais como justo, mas como alguém condenado pela lei em palavras, atos e pensamentos. Via-se como um pecador totalmente perdido, sem o Salvador a quem perseguia. Então nós devemos aprender como Saulo, um homem profundamente arrogante, foi humilhado, agora, e nesse momento dessa experiência ele reconheceu a Deus, reconheceu o seu grande erro em perseguir a causa de Deus. Não se via mais como uma pessoa justa, mas diante de Deus via-se como o pior dos pecadores, A letra B. Descreva a experiência de Saulo em sua cegueira. Atos 9, 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Nós vemos aqui, irmãos, a experiência que Paulo passa nesse momento agora de cegueira, E é um momento em que ele faz, vamos dizer assim, uma transição, Porque é um momento que ele teve para refletir sobre a sua vida, É nesse momento que ele viveu a experiência do autoexame, De consciência diante de Deus, refletindo sobre os seus erros, refletindo sobre a sua conduta, que era frontalmente contra a vontade do Senhor, que é algo que todos nós devemos fazer, um autoexame na nossa vida.
Então Paulo passou esses dias ali em consciencioso autoexame, reconhecendo seus erros diante de Deus, estava ali humildemente, né, querendo ouvir o que Deus tinha para ele, né? E com humildade ele estava reconhecendo seus erros, né? Foi um momento de entrega, né? E ele foi se entregando então ao Espírito Santo, que já havia colocado em seu coração a semente da verdade, né? Já havia começado a obra no seu coração, lá mesmo no tempo de Estevão, né? Então Paulo reconheceu a Jesus como Deus, né? O único Salvador e o real alcance da lei do Senhor, né? E as exigências verdadeiras que Deus estava fazendo em relação a ele, né? Então, passando por essa experiência de autoexame, Paulo realmente pôde se entregar a Deus de verdade. Agora, realmente, ele poderia cumprir o que realmente Deus exigia dele como um fiel servidor, né? Esses dias de exame, de consciência e humilhação de alma foram passados em reclusão íntima. Enquanto rendia o coração ao convincente poder do Espírito Santo, Saulo viu os erros da própria vida e reconheceu o alcance das exigências da lei de Deus. Aquele que havia sido um orgulhoso fariseu, crente na justificação pelas boas obras, curvou-se assim perante Deus com a humildade e a simplicidade de uma criancinha, confessando a própria indignidade e suplicando os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Então está aqui diante de nós o terceiro tópico, que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra.